Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Faz muitos séculos que eu não gravo vídeo aqui no canal, desculpa gente. Eu tava realmente um pouco atrapalhada aqui em casa por causa de mudança e coisas assim. Faltou um pouquinho de vontade também de gravar vídeo, devo confessar, né? Ressaca literária também vale pra vídeos do YouTube, não sei. Mas agora vou, enfim, resolver essas questões aí, vou subir mais vídeos aqui no canal, então vai ter muitos vídeos aí pra vocês, muitas coisas bacanas. E pra gente voltar, né, a falar sobre livros aqui no canal, nada mais justo do que falar dos livros que eu li em abril, né, já tá tipo no meio de maio, mas ainda dá pra falar dos livros de abril. Sem mais delongas, vamos. Não tá muito em ordem, tá, gente? Eu vou dizer que também eu dei uma trapaceada, porque um dos livros aqui, o último que eu vou mostrar pra vocês, eu terminei em maio. Mas eu passei abril, tipo, muito tempo de abril lendo ele. Então eu não vou, sabe, fazer essa desfeita com o livro. Não vou deixar de mostrar ele. Só mostrar ele em junho, porque terminei, tipo, 2 dias depois que o mês acabou, sabe? Então não é justo com ele. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu li esse mês, né? Falei que tá tudo meio bagunçado, mas esse aqui é o primeiro mesmo. É o Você é a Minha Mãe, da Alison Bechdel. Pra quem não conhece, a Alison Bechdel ficou famosa por causa do teste de Bechdel, que é aquele teste que meio que testa a participação feminina dentro do cinema, né? Que o filme só passa no teste se o filme tiver um diálogo entre duas mulheres e elas não falarem sobre homem em nenhum momento, né? Então, muitos filmes não passam nesse teste. E esse livro aqui, na verdade, foi um erro, devo confessar. Não pela história, a história é fantástica, assim. O livro é muito bem trabalhado, é muito bacana mesmo. Mas ela escreveu um quadrinho, na verdade ela é quadrinista, né? Como dá pra ver aqui. Né? E ela escreveu um outro livro chamado Fun Home, em que ela vai falar sobre a relação dela com o pai dela. E esse livro eu devia ter lido primeiro. Então, porque ela vai se referir muito ao Fun Home aqui. E assim, foi triste não pegar essas referências que ela fala, etc. Porque eu queria muito ter entendido mais sobre esse livro, né? De qualquer forma, esse livro aqui é muito bacana mesmo. Ela vai fazer uma leitura da relação dela com a mãe dela, né? Então, a Alison, pra quem não sabe, ela é lésbica, ela é quadrinista. Ela, enfim, ela teve uma vida muito diferente do que a mãe esperava pra ela. E a mãe era artista de teatro e ela teve uma vida fantástica, assim, uma mulher muito interessante. E as duas vão mais ou menos que se conversar nesse livro aqui, de uma forma muito bonita e principalmente regada de psicologia. Isso pode ser um fator para afastar as pessoas, talvez, desse livro aqui. Talvez ele não seja tão digerível e tão gostoso de ler quanto talvez Fun Home seja, porque eu acho que ela tem outra pegada ali no Fun Home. Pelo menos essa é a impressão que eu tive dentro do livro. Aqui ela vai beber muito de referências psicológicas mesmo, né? Psiquiátricas, de caras que estudam a relação entre mãe e filha. Muito legal mesmo. Mas eu acho que eu cometi um erro ao comprar esse livro aqui. Fica aí a orientação, tá, gente? Se vocês quiserem ler a Alison Bechdel, eu realmente acho que vocês deveriam, porque ela é bem ácida, bem interessante, bem crica mesmo, sabe? Ela esmiuça a relação dela com a mãe dela de várias formas, ela não deixa nada pra imaginação, ela não perdoa a mãe, ela não, sabe, esconde coisas, ela pega trechos realmente das conversas de telefone que elas tiveram ao longo da vida e diários e milhares de coisas pra contar essa história. É muito interessante mesmo, mas por favor, leiam o Fun Home antes, dica de quem leu e se arrependeu depois. Também comecei este mês uma trilogia, tava muito num clima de ficção científica, gente. Eu acho que maio agora, talvez eu fique ainda mais no clima de ficção científica, né? Porque é um mês nerd e tudo mais. Mas eu tava com muita vontade de ler ficção científica boa, esquisita, diferente do que eu costumo ler. E eu comecei a ler a trilogia Comando Sul, né? Do Jeff Vandermeer. E esse aqui é o primeiro livro, é o Aniquilação. Isso aqui é esquisitaço. Isso aqui faz parte de uma corrente da ficção científica chamada Weird Fiction, em que o grotesco, o nojento, o terror flertam com a ficção científica. Então, se prepare para carnes tremulantes, para coisas bem nojentas e asquerosas nesse livrinho aqui. E olha, bem pequenininho mesmo. Esse aqui é um livro para ler, eu não digo que para ler numa sentada, porque ele é mais complicado do que parece, né? Ele é um livro curto, como eu falei, ó, tem 195 páginas, nem chega a 200. Mas ele é muito... Ele também é meio thriller psicológico, assim, sabe? Temos essas 4 mulheres que são enviadas para essa área esquisita, que ninguém sabe muito bem onde fica, e nem como as pessoas vão até lá. As pessoas se
de alguma forma se tornam voluntárias para ir para lá. E a gente vai seguir realmente os passos da bióloga, né? A gente tem uma antropóloga, uma psicóloga, uma geóloga e ela. Ela vai contar toda a história de vida dela, mas a gente não sabe em nenhum momento o nome dela. A gente sabe que o marido dela já foi para essa área no passado e talvez isso seja uma motivação para ela ter ido para lá também. Não vou contar muita coisa porque eu acho que um livro desses, ele é uma experiência única, assim. É uma coisa que você lê raras vezes. Para um público mais aberto, mais geral, eu acho isso aqui bem ousado, bem arriscado e acho muito bacana mesmo. Eu gostei demais desse livro. Eu achei ele muito absorvente, assim, sabe? Que você lê, você quer ler, mesmo sendo nojento, mesmo sendo asqueroso, você fica meio nervoso, sabe? É esquisito, assim. Mas é uma trilogia, como eu falei, então tem mais 2. Eu resolvi não ler os 2 nesse mês ainda. Eu tô meio que guardando eles, porque o terceiro é o último, então não sei se vou ler os 2 agora em maio, eu tô pensando. O Jeff Vandermeer, ele é um cara meio escalafobético, meio dramático e tal. Então é muito legal ler weird fiction da perspectiva dele. Esse livro é todo narrado em primeira pessoa por uma mulher, então eu acho que ele se coloca muito bem nesse papel. Esse livro aqui, eu vou fazer mais vídeos dele. Vou fazer um vídeo provavelmente da trilogia. E aí eu falo um pouquinho mais sobre ele, falo com mais calma. Eu tô querendo voltar a fazer vídeos mais detalhados sobre livros. Essa semana ainda vai ter um outro. E aguarda. Mas é isso, gente. É muito, muito bacana mesmo. Eu curti demais a Aniquilação. Fica aí a dica. Agora vamos ao livro favorito do mês, né, gente? Ai. All the Birds in the Sky, da Charlie Jane Anders. A gente vai saber a história da Patricia e do Lawrence, né? São 2 crianças. A gente, na verdade, o livro começa com eles crianças e a gente vai vendo a vida toda deles se alastrar aí. Eu sabia pouquíssimas coisas sobre esse livro. Eu recebi uma recomendação dele pra ler ele no Goodreads. E assim, eu fiquei com ele pensando um tempão, pedi ele na Amazon, demorou um século pra chegar, mas quando finalmente chegou, foi o primeiro que eu li, eu tava desesperada. Eu pedi um monte de livro na Amazon, gente. Eu até ia fazer um unboxing pra vocês, aqui eu não aguentei. Mas então, vamos lá. E aí, assim, é uma mistura de fantasia e ficção científica. A Patricia, ela é uma bruxa, então é isso. Ela nasce bruxa. E o Lawrence, ele é extremamente hábil com tecnologia, com robótica, etc. Eu falei no Goodreads e vocês podem me seguir lá porque, assim, eu falo muito mais dos livros lá, brincadeira. Não, mas eu sou louca do Goodreads, eu amo Goodreads, assim, muito, então eu tenho que botar coisas lá bastante. Esse livro aqui, quando eu comecei a ler, eu achava que era uma coisa, e aí eu vi que, na verdade, são uns 3 ou 4 livros dentro de um só. Segue toda a vida, né, da Patricia e do Lawrence, e a relação deles vai só se refinando, vai só crescendo e se tornando algo diferente. Então ela até divide, né? A Charlie, ela divide em várias partes, se eu não me engano são 4 partes. Ela chama de books mesmo, porque são livros diferentes realmente. A gente percebe uma diferença de estilo na narrativa quando eles são crianças e quando eles são adultos. Então é muito tocante esse livro, é muito diferente. Assim, eu falei no Goodreads, eu repito aqui, que é como se tivessem pegado todas as minhas lombrigas literárias, jogado num potinho, assim, misturado e feito esse livro aqui. Pra quem não sabe, a Charlie Jane também é minha ídola, porque ela foi, na verdade, ela acabou de deixar o cargo de editora-chefe do IO9, que é um dos blogs, sites de cultura nerd e geek mais legais do mundo. Ele é uma das minhas grandes referências para o que ler, sabe? Quais livros eu quero ler, sabe? Livros gringos, etc. Então eu sempre me baseio muito no que eles falam, e a Charlie Jane, ela tem uma curadoria de estilo e de temas muito, muito incrível mesmo. Pra quem não sabe, a Charlie Jane é trans também, então ela já ganhou vários prêmios e ela conta realmente a história dela, assim, abertamente. Ela é espetacular mesmo. Gosto muito dela e gosto muito desse livro aqui. Eu não quero falar tanto sobre ele porque, assim, a narrativa, a forma como ele é contado é muito estranha, é muito diferente, é rara de se ler, sabe? Então eu decidi que depois desse livro eu vou ler tudo da Charlie Jane Anders. É isso. Mas então, a gente vai realmente seguir a vida desses 2 meninos, né? Dessa menina e desse menino. Eles são realmente uma conjunção de fantasia e ficção científica, que era a única coisa que eu sabia sobre o livro. É lindo, sério. É lindo, é bem escrito, é inteligente, é carinhoso. E pra quem ama ficção científica e fantasia como eu acho que isso aqui é
batata, isso aqui tem que ler, isso aqui tem que ser traduzido para o português, por favor, gente, vamos fazer esse livro ser conhecido pelas pessoas, porque é lindo demais, é lindo demais. Isso sem falar que, né, livros bonitos, né, gente, tem um problema com eles, mas enfim. Também li este mês um livro que é muito carinhoso, muito cheio, fofo, muito gostoso pra mim, que é o Casas Esquecidas, do Lucas Alencar, meu amigo. O Lucas, ele escreveu essa história muito bonita sobre o Diego. Diego, ele é um jornalista. Enfim, se mete uma enrascada aí, ele é demitido do jornal que ele trabalhava. E quando ele se vê, né, sem emprego e meio que só dormindo e ficando em casa e meio triste, descontente com a vida, ele recebe uma proposta irrecusável de apurar, digamos assim, ou na verdade de trabalhar para uma escritora muito famosa, que ela é super publicada no mundo todo, os livros dela vendem demais, e eles contam histórias que ninguém conhece sobre alguns países, sobre algumas terras, né? Então ela escolheu essa cidadezinha minúscula, Ponta de Areia, na Bahia, pra contar a história de um maquinista que morreu lá. E não sei se isso é familiar pra vocês, eu lembro que pra mim era, e eu fiquei meio encucada com isso até minha irmã realmente cantar pra mim a música, mas é inspirada na música Ponta de Areia, se não me engano, que ela conta essa história mesmo desse velho maquinista, que tem um bonezinho, etc. Eu vou deixar o link lá embaixo da música também pra quem quiser ouvir, é linda e inspirou o Luquinhas a escrever esse livro muito gostoso de ler, muito fofo. Eu também vou deixar pra vocês o link de como achar o livro do Luquinhas, é uma publicação independente, então... Mas olha, eu recomendo demais, é uma delícia. A gente não vai ler só sobre a história, né, do Diego e da carreira dele, mas como ele enxerga o amor e como o amor acontece pra ele. E eu não vou dar mais spoilers, porque, enfim, spoilers. Também li este mês o sensacional Circo Mecânico Tressaldi. Ele vai ter vídeo aqui no canal, então não vou falar mais muito sobre ele, mas ele foi enviado pra mim pela editora Darkside. Pra quem não sabe, eu sou parceiro agora da Darkside. Eles mandaram pra mim, mas isso foi antes de eu ser parceiro. Isso que foi mais legal. Eles viram um vídeo aqui no meu canal, que era o da máquina diferencial, que eu vou deixar lá embaixo pra vocês verem. E eles gostaram, porque o clima é bem parecido, né? Ele é steampunk, assim, mas esse livro tem outra pegada, assim, que eu gostei mais e que eu vou poder falar com mais calma no vídeo dele. Então, assim, gente, por favor, leiam esse livro, sério. Eu vou fazer um videozinho bem caprichado pra ele, mas já posso adiantar que é espetacular. Também li, ai meu Deus do céu, o Star Trek, Portal do Tempo. Foi enviado pra mim pela editora Aleph, essa linda, que também é minha parceira aqui do canal. E, assim, foi muito engraçado esse livro pra mim, porque eu tava lendo ele pra refrescar a memória sobre algumas coisas, pra realmente me sentir mais conectada com Star Trek. Esse mês, no comecinho do mês passado, eu dei uma palestra. Participei de uma mesa redonda, na verdade, no Festival Guia de Quadrinhos sobre Star Trek, né, 50 anos este ano. Então eu queria estar mais inteirada, queria estar mais, sei lá, sentindo a vibe das histórias, né, de Star Trek mesmo. E foi uma surpresa absurda, porque assim, eu gosto de Star Trek, gosto bastante, mas não sou aficionada, assim, né, eu não sei se seria a minha primeira escolha pra ler um livro sobre Star Trek, né, uma história que inclusive ficou muito popular, esse aqui entrou pra lista de mais vendidos nos Estados Unidos, gente, porque, tipo, sensacional, sabe? Enfim, aí eu tava ok com esse livro, eu tava achando que ele ia ser legalzinho, mas foi sensacional, assim, foi sensacional. E eu só posso dizer algumas palavras pra vocês, entre elas, Viagem no Tempo, Spock, filho de Spock. Olha, não é tão spoiler assim eu falar que o Spock teve um filho, ó, tá aqui atrás, então tá tudo bem. É tão incrível esse livro aqui, e é uma relação tão bacana que a gente enxerga do Spock sendo forçado, na verdade, a reconhecer que ele tem falhas, que ele cometeu erros na vida e que ele, enfim, tem que lidar com esses erros da melhor forma possível. Só que ao mesmo tempo ele não tem sentimentos tão pronunciados, ele não sabe tanto como reagir em relação a esses erros e essas coisas e o que aconteceu com ele no passado. E, assim, é sensacional. Pra quem não é tão fã, sabe, que gostou dos filmes e coisas assim, acho que isso aqui é uma leitura deliciosa. Eu confesso que eu vi os filmes novos, eu vi alguns antigos, vi alguns episódios,
Então fez um pouco mais de sentido pra mim, talvez. Mas mesmo assim é uma história deliciosa, uma história que te cativa mesmo. Então, assim, se você tá com vontade de ler mais sobre Star Trek, de entender mais esse universo, aproveitar também essa onda aí de filmes e de livros, né, de coisas que estão saindo de Star Trek, finalmente, tá muito recomendado. É um livro muito gostoso, muito rápido de ler, ele é bem curtinho também. Então, assim, ele não é recente, né, ele é mais antigo, ele é dos anos 70, se não me engano. É isso. Então tá, eu falei que eu tinha um favorito, né, no mês passado, né, que foi o All the Birds in the Sky, mas um livro que chegou muito perto e que, assim, honestamente, foi uma surpresa imensa. Foi o delicioso Guerra do Velho, do Joe Scalzi. Também quero fazer um vídeo sobre ele, acho que vou fazer. Mas o que tem este Guerra do Velho aqui, ó? Eu vou mostrar pra vocês, dá pra ler aí, ó. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei para o exército. Vamos seguir a história do John. John, ele é um velhinho, um senhorzinho, ele foi publicitário, ele escreveu peças publicitárias no passado. E aí ele chegou aos seus 75 anos e a gente vive nesse mundo, nessa terra aí alternativa, um pouco mais pra frente, né? Alternativa não, mas mais pra frente no futuro, em que as pessoas, ao fazerem 75 anos, elas podem escolher entre ir pro exército ou morrer na Terra. Porque até os 75 anos é garantido que você vai viver uma vida longa, estável, tranquila. Depois dos 75 anos, dá uma zoada. A saúde das pessoas não fica tão boa, as pessoas começam a perder todo mundo, enfim. Vida real, né, gente? Então, aos 75 anos, e só aos 75 anos, os idosos têm a oportunidade de escolher entre fazer, né, ir pro exército ou continuar vivendo a vidinha por mais uns 10 anos aqui na Terra. Então, eu não sei até que ponto eu posso contar por que as pessoas costumam escolher mais ir pra guerra, né? Pouca gente, pelo menos pelo que a gente entende, muita gente se alista pra Terra, né, pra guerra. Então, eu não quero dizer exatamente quais são as vantagens de ir pra guerra, mas tem, tá? Então a gente vai realmente seguir esse cara aqui, pelos universos, pelas galáxias que ele vai viajar, que ele vai conhecer, pra ajudar a Terra, né, os exércitos humanos, a conquistarem novas terras no espaço e brigarem com criaturas estranhas, etc. Aparentemente esse é o primeiro livro da série, né? Então eles vão publicar o resto. A tradução é do meu querido amigo PT Rissati. Esse livro aqui ele teve muito apelo pra mim, porque eu não gosto de ficção científica de guerra. Preciso dizer isso. Mas eu fui no evento da Aleph, que eles explicavam um pouquinho melhor essa história aqui. E olha, foi espetacular. E eu saí alucinada, querendo desesperadamente ler o livro de qualquer jeito. Ainda bem que li. Ainda bem. Sério mesmo, gente. Esse aqui é um livro inesperado. Eu vou fazer vídeo dele com certeza. Não quero mais dar tantos spoilers assim. Mas é um livro inesperado porque ele vai reagir de uma forma muito leve a temas pesados, como perda, morte, idade, etc. O que é ser humano, que é uma questão muito grande aqui dentro. Eu acho que é só um ponto de partida realmente nessa história. Eu acho que tem muito ainda que o Scalzi vai trabalhar sobre identidade, sobre humanidade, sobre abandonar o que você conhece para conhecer, para, né, realmente explorar o desconhecido. São temas muito recorrentes aqui no livro. Eu amei, honestamente, assim, eu amei muito mesmo esse livro, gostei muito dele. Ele pode não ser super mega profundo, mas ele é extremamente divertido, extremamente gostoso de ler. Então esse aqui também é coisa de ler numa sacada, sabe? Eu comecei a ler no finalzinho de abril e tive que colocar ele na lista, e ele terminei no comecinho de maio, porque eu não queria passar esse vídeo aqui sem falar desse livro espetacular. Eu não sei, eu sou de ficção científica, eu posso falar um pouco da minha experiência, né, de estudo e tal. Mas é muito fácil copiar fórmulas que as pessoas já sabem que são bem feitas, né? Então, a gente pode ver um Star Wars e ficar surpreendido como ele inova, por um lado, né, com protagonista feminina, com um personagem importante negro, mas ao mesmo tempo a fórmula toda de Star Wars tá lá. Então, né, tô falando do Despertar da Força mesmo, né? Então, às vezes não se mexe nos clássicos, sabe? E eu não sei até que ponto isso é saudável pra cultura, pra ficção, pra imaginação, sabe?
Mas, quando a gente lê coisas diferentes, a gente olha as possibilidades que a ficção científica abre e dá pra gente enquanto leitores, assim... Eu sou muito suspeita pra dizer, mas eu acho que é algo espetacular, é brincar com a imaginação em níveis que a gente não conhece, que a gente despreza, sabe? Então, muito me alegra que livros assim sejam sendo publicados. Eu acho que é muito gostoso ter essa experiência. Eu acho que ler tem que ser uma experiência, se não reveladora ou esclarecedora, pelo menos uma força motriz da sua imaginação. Então, eu acho que esse livro aqui corresponde muito a isso. Eu acho que muitos livros aqui correspondem a isso. Posso até fazer um videozinho pra quem quiser, de livros muito legais, de livros pirados, de livros malucos, porque eu acho que a gente tem que ler coisas assim, sabe? A gente tem que ler coisas que despertem a imaginação, que façam coceguinhas no que a gente conhece, que reveja realmente alguns conceitos que a gente tem sobre o que é ficção, o que é ficção científica, o que é fantasia. Eu gosto de livros que desafiam realmente isso, então tô muito feliz de ter tido um mês tão legal de leituras. Não foram tantos livros, né, que vocês podem ver, assim, em comparação com março, que foi um ridículo, que eu nunca li tanto na minha vida. Eu acho que é muito bacana, realmente, como tá rolando essa preocupação mesmo de autores contemporâneos de escrever coisas mais criativas, mais originais, mais malucas, mais fora da caixinha, pra gente se entreter, pra gente gostar e pra gente pensar sobre. Então... Nossa, que final filosófico pra esse vídeo, né? Mas enfim, fazia tempo que eu não fazia vídeos, então eu tô com saudade. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem comentários, deixem, enfim, compartilhamentos, o que vocês quiserem. Estamos aqui, estamos de volta. E é isso aí, gente. Um beijão pra todo mundo e até mais.